Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Rodrigo Oliveira, passando aqui para depositar esse conteúdo de recovery, uma aula que deveria ter ocorrido presencialmente, mas infelizmente tivemos alguns problemas, eu não consegui estar com vocês, mas está aqui o conteúdo depositado nesse momento para vocês. Então, recovery vem de uma palavra americanizada que se utiliza muito no português brasileiro, mas o termo adequado seria recuperação pós-esforço. Então, hoje a recuperação pós-esforço, ela é bastante discutida, é uma das tarefas do profissional fisioterapeuta do esporte, uma das muitas tarefas dentro das possibilidades, que é você fazer com que o atleta possa se recuperar mais rapidamente, em melhor qualidade e quantidade, pós uma atividade de esforço, seja ela um treinamento, seja ela um jogo, uma atividade de campo, enfim. Então, a gente tem que estar sempre antenado às capacidades físicas do atleta e funciona como se fosse um aparelho celular que você utiliza durante um tempo, a bateria dele vai se esgotando, e em algum momento você vai precisar recarregar essa bateria, tá? Desafios para a recuperação, para a fisioterapia especialmente, é o tempo que se tem para você carregar as baterias dos nossos atletas. Então, imaginemos que você gasta 80% da bateria do seu corpo, né, durante uma atividade, e depois você precisa de um tempo para recarregar essa energia. Reposição de glicosênio muscular, redução da sensação da fadiga, recuperação das microlesões pós-esforço. Então, tudo isso é importante na sua né, como estratégia para que você possa performar novamente. Então, se você tem um intervalo de tempo grande entre um evento e outro, ou seja, você pratica o esporte, gasta a sua energia, e aí você tem um longo período para se recuperar, para praticar o esporte de novo. Isso é um modelo interessante, mas que muitas vezes não gera condicionamento. Então, o que acontece é que muitas vezes o intervalo entre uma atividade e outra acaba sendo muito curta. Então, isso se enxerga muito no futebol brasileiro, especialmente, onde os atletas eles jogam no intervalo de tempo muito curto. Então, a recuperação pós-esforço, ela passa a ser muito importante. Então, imaginemos aqui uma situação problema. Um atleta jogou no domingo, praticou ali, gastou sua energia, desidratou, está extremamente cansado e vai precisar jogar novamente na quarta-feira. Então, nós temos um intervalo de tempo de domingo para quarta-feira, para que ele se recupere, treine, esteja apto, pronto para quarta-feira novamente exercer sua função. No modelo europeu, o calendário muitas vezes se joga de domingo, tem uma semana de intervalo para jogar no outro domingo. Então, quando você tem esse tempo maior, ampliado, acaba com que esse processo de recuperação ele seja mais eficiente, porque você tem mais tempo para que o atleta possa recarregar sua bateria até o próximo jogo. Então, provavelmente ele vai ter, de domingo a domingo, a chance de chegar apto quase que 100% novamente, a depender dos treinamentos da semana. Quando se joga domingo, quarta, domingo, e ainda se encaixa treinamentos nesses intervalos, dificilmente um atleta vai conseguir chegar ao seu 100%. Faz com que o nível do jogo seja pior, é por isso que muitas vezes se discute que a qualidade do esporte praticado no Brasil ela é inferior de outros países, porque os atletas já estão cansados, já chegam antes mesmo de começar o jogo, ele já começa cansado, fadigado. Então, o que que a gente faz para melhorar isso? Então, quando você está com o seu telefone e você precisa carregar ele mais rápido, o que que você faz? Você compra um carregador melhor, você tem uma estratégia externa para melhorar. Então, você tem aqueles super carregadores, né, que carregam o celular mais rápido. Então, esses super carregadores a gente vai chamar de fisioterapia, tá?
Então, se utiliza muito dos recursos da fisioterapia para fazer com que os atletas tenham potencial de se recuperar mais rápido, tá bom? Então, dentro do modelo de treinamento, nós temos aqui uma síndrome de adaptação geral ao esforço. Então, você tem aqui um nível de condicionamento do atleta no tempo, e aí quando você tem um estímulo, tem um jogo, o que que vai acontecer? Você vai gastando energia, gastando energia, gastando energia. Eu falo jogo, mas pode ser um treinamento intenso também, tá bom? E aí você despende, né, muita energia e acaba chegando à exaustão. Obviamente, isso vai depender da intensidade, né, do volume do treinamento, do jogo. Então, você vai chegar aqui à exaustão, e depois você começa já o processo de recuperação, tá? Esse processo de recuperação aqui, ele depende de vários fatores. A alimentação do atleta, a hidratação, a qualidade do sono. O sono tem uma importância fundamental. Então, eu acredito que a grande maioria de vocês, quando está exausto e dorme, acaba recarregando bem suas baterias. Então, a qualidade do sono, ela é importantíssima para o esporte, tá? E aí você depois vai ter uma supercompensação. Ou seja, seu condicionamento melhorou, porque você foi na sua exaustão, você melhorou o seu condicionamento. E isso vai se repetir ciclicamente, tá? Você vai treinar muito, vai se sentir exausto, vai se recuperar, vai ter uma supercompensação. Você vai ter uma capacidade energética muito boa, tá? Para melhorar o seu condicionamento e logo depois nós vamos ter um novo estímulo, tá bom? Isso pode acontecer aqui, ó, se a gente olhar aqui as Atmoscork e o Kramer, né? Alguns modelos. E o modelo mais eficiente, que eu vou mostrar aqui para vocês, é esse estímulo de recuperação adequada. Por quê? Você dá a carga, o sujeito vai à exaustão, ele vai à exaustão, tá? Você recupera, ele se condiciona, carga novamente, então ele vai à exaustão e a gente vai nesse modelo de carga-tempo, e ele vai melhorando o seu condicionamento. Nota que essa linha pontilhada só cresce, tá? Quando você não tem intervalos, né, como aqui no futebol brasileiro que estou falando, você tem intervalos de recuperação insuficiente, é carga em cima de carga, em cima de carga. O que que vai acontecer? A chance de lesão aumenta, porque a capacidade física, a capacidade funcional desse sujeito, ela vai reduzir ao longo do tempo. Então, tem muitas lesões que ocorrem na segunda metade da temporada, ou seja, depois de você ter exposição a vários jogos ao longo do ano, você acaba tendo uma recuperação insuficiente e você vai acabar se lesionando. E é por isso que muitas vezes é preciso ter intervalos. E esportes coletivos, o treinador e a fisiologia identificam essa recuperação insuficiente dos seus atletas e acaba dando um intervalo para ele, tira ele do jogo. Então, às vezes, jogadores importantes, você escuta no jornal assim, olha, o atleta fulano de tal não vai participar do jogo porque ele está exausto, está cansado, ele precisa se recuperar. Porque é isso que está acontecendo, tá bom? E aí você tem o inverso disso, é quando você dá estímulos em intervalos muito grandes, você não treina, não joga e acaba não se condicionando. A gente, quando vai na academia, só na segunda-feira, aí na terça não vai, na quarta não vai, na quinta não vai, na sexta não vai, aparece lá no sábado, né? Faz aquela foto bonita na frente do espelho, todo mundo comenta, caramba, malhando no sábado. Mas o último treino que você fez tem 5 dias atrás. Então, esse intervalo também entre um estímulo e outro acaba sendo muito grande. E aí você acaba tendo estímulos inadequados, não condiciona, você fica num estado estável aqui, tá bom? Então, a gente precisa progredir com carga e intervalos competentes, tá bom? Porque a performance, ela é nada mais é do que o potencial menos a interferência. Eu gosto de outra formulazinha que performance é capacidade física menos fadiga, tá bom? Então a gente tem essa relação importante de você precisa estar condicionado e precisa estar descansado para praticar o esporte. Então, provavelmente,
quem já praticou algum esporte, alguma atividade física aqui, já precisou ter que descansar, né, para poder fazer com clareza. E eu acredito que vocês também têm a performance de vocês aqui no semestre, estão performando muito bem, tem um grande potencial, e tem as interferências. Interferências é o volume de atividade, a quantidade de coisas que vocês precisam fazer, de trabalhos que precisam entregar, de provas, o estresse já com muitos pacientes, enfim. Então, a performance de vocês também, ela é o potencial menos a quantidade de interferências. E para que isso dê certo, vocês também precisam se recuperar fisicamente e mentalmente. Isso também é considerado recovery, tá? Mas aqui para a gente, o que importa não é somente a saúde mental, mas a saúde física também. Mas a saúde mental também é importante para os nossos atletas, tá? Mas no caso da gente aqui, a atividade física ela seria importante como uma forma de nos capacitar para melhorar o nosso potencial, consequentemente melhorar a nossa performance, tá bom? Então por isso que sempre que posso, estimulo que vocês pratiquem atividade física para melhorar a qualidade de vida de vocês, tá? Então, seguimos. Notem aqui, por exemplo, nós temos estratégias para saber identificar como é que os atletas eles se comportam em relação ao seu cansaço. A gente chama muito de prontidão. Será que o sujeito, o atleta, ele está apto, ele está pronto para poder, é, para poder se dedicar novamente aos treinamentos? Então, notem aqui essa planilha, né, esse gráfico que vê que o atleta todos os dias tem um evento, né? Que medida é essa? São 3 saltos nessa plataforma. Se vocês conseguem observar aqui, vou colocar o laser, laserzinho aqui, ó, apontador laser. Tá vendo aqui, ó? Essas plataformas são plataformas de contato. O sujeito vem aqui, sobe aqui e ele pula para cima, o mais alto que ele consegue e abaixa. Faz 3 saltos e a gente tira a média desses saltos. Toda vez antes do treinamento, ele faz isso. Então, a gente sabe ali qual é a média. A média é essa linha cinza do sujeito, tá bom? Então, saber se ele está acima da média, abaixo da média. Se ele estiver muito cansado, ele não vai conseguir saltar na média dele. Então, observem aqui, por exemplo, ó, que ele vem na média, um pouco acima, um pouco abaixo. Nesse dia da seta, o que acontece? Ele mostra para a gente aqui que ele fez um salto muito distante da média. Opa, isso nos chama atenção. Então, nesse dia aqui, a gente tem que observar com calma outras variáveis desse atleta para saber se ele está apto a receber um novo estímulo. Então, talvez nesse dia aqui, esse atleta não consiga fazer o treino completo, ou fazer um jogo inteiro, ou até mesmo não consiga nem fazer o jogo. Tá? Então, isso aqui é um alerta. Nós precisamos conversar com o atleta. Aí você percebe que mudou o humor. Todo mundo que está cansado, normalmente tem alteração do humor. Tá? O atleta ele está relatando fadiga, relatando mais dor, ele está com proteínas como a CK, a creatina quinase alterada, tá? Termografia alterada. Então, várias variáveis apontando que esse atleta ele precisa se recuperar e não treinar. A recuperação ela também faz parte do processo de evolução do atleta. Não é só carga, 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 carga. Tá bom? Então, uma forma de a gente observar isso é uma termografia. Então, muitas vezes a gente faz um exame, uma foto térmica do atleta e compara com o basal. Então, a gente tem uma imagem dele típica de uma semana de treino e uma imagem dele completamente em repouso. E a gente começa a mapear esse atleta quali quantitativamente para a gente poder entender o que tem se comportado com esse atleta. Muitas vezes nós temos áreas muito quentes e essas áreas muito quentes a gente pode observar que muitas vezes é falta de recuperação do atleta. Então, assim, ele jogou, foi para casa, passou 24 horas, dormiu, chegou lá, não saltou bem e essa musculatura está bem aquecida. Opa,
Se a musculatura está muito aquecida ainda depois de 24 horas de repouso, significa que provavelmente ela não se recuperou bem. Então, a gente utiliza também a quali quantitativa da termografia como uma das medidas para saber se o atleta está apto ou não para um próximo evento. Somado a isso, a gente utiliza muito, por exemplo, aqui num dos clubes que eu trabalhei, a creatina quinase. É uma substância que ela é um indicador de dano muscular, tá? Então, ela é interessante porque quando você pratica atividade física, todos nós sabemos, nós temos pequenos danos musculares, e aí você tem todo um processo de recuperação muscular. Então, você tem ali ao longo da temporada a média desses atletas, e aí eu queria chamar a atenção para esse atleta aqui, número 2, ó. O basal dele, na creatina quinase, é 119, ou seja, ele descansado é 119. O máximo que ele já atingiu foi 897. A média dele, pós-jogo, é de 461. Ele apresentou 502, ele está acima da média. E essa é uma avaliação individual, tá, gente? Então, é você com você mesmo. Não dá para comparar dele com a do outro, né? Até notem que os valores de basais aqui são bem diferentes. Só que me chama a atenção o seguinte, ele relata fadiga 10. De 0 a 10, o quanto está a sua fadiga? Ele 10. E dor? 8. Aonde? Geral. Então, assim, é um atleta que está claramente fadigado, né? Claramente cansado. Então, somado isso a mudança de humor, somado isso a outras variáveis, como alteração do salto, termografia, opa, nós temos que recuperar esse atleta e não dar um novo estímulo para ele. Se ele fizer um treino forte, com certeza, ou com certeza não, com certeza a gente ninguém entende nada, mas muito provavelmente ele tem mais chance de lesionar do que outros atletas, tá bom? Então, essa recuperação pós-esforço, esse restabelecimento, ele é muitas vezes tido como literatura, como um estado de recuperação, restabelecimento das suas funções psíquicas, eu falei de humor, não falei? Falei de variáveis subjetivas, como dor, cansaço, físicas e sociais do seu funcionamento do cotidiano. Quantos de nós já nos sentimos cansados fisicamente ou até mentalmente, né? Então, nós precisamos, muitas vezes, ter um estado de recuperação e o sono é uma excelente, a melhorar a alimentação, atividades recreacionais, enfim, são estratégias interessantes para a gente, tá? E a gente precisa desse tempo para a recuperação dessas valências físicas necessárias para manter o altíssimo nível do desempenho atlético, tá? Então, eu falei do sono algumas vezes, o sono com certeza é uma das estratégias melhores, e a gente tem muitas estratégias para mensurar o sono. Aqui a foto de um atleta da NBA, né? O que acontece é que os jogadores de basquete eles usam um anel chamado O-Ring, que monitora muito a capacidade física deles relacionada ao sono. Então, ele traz vários relatórios relacionados ao sono. Nós temos outros aplicativos e até questionários. Então, inclusive, eu validei o ASSQ, que não foi publicado ainda, que é uma estratégia de avaliação do sono de atletas, tá? Então, que vocês vão conhecer aí ao longo do trabalho de vocês, tá bom? O sono, ele é muito importante. Então, muitas vezes, se utilizam algumas estratégias para melhorar o sono do atleta. Como, por exemplo, a sauna. Então, tem gente que não... A sauna, por si só, ela não é um bom recurso. Mas eu não sei se quem já fez sauna quente, a sauna, ela deixa a gente bem molinho. Então, ela melhora a qualidade do sono. Outras estratégias, elas podem também ser utilizadas. Alguns suplementos alimentares também têm a capacidade de melhorar o sono. Então, existem alguns chocolates com algumas substâncias, né, que melhoram o sono e não caem no doping. Isso é muito importante. Então, é interessante a gente observar essas questões, tá bom? Então, investir na qualidade do sono é importante, não é só a quantidade de horas dormidas, qualidade de sono, tá? Então, um quarto bem escuro, com o clima
com uma temperatura adequada. Então, tudo isso é importante para a gente melhorar a saúde do nosso atleta. Qualidade do ar, né? Às vezes você vai jogar em lugares muito secos, Brasília, Goiás, e aí eu praticamente eu tenho muita dificuldade de dormir nesses lugares. Então, um umidificador de ar é importante, enfim. São questões interessantes a ser pensadas, tá? Dentre dos processos de recuperação, a gente tem algumas classificações que são divididas em fase, meio, método e meio. A fase a gente vai fazer a imediata. Acabou a atividade, normalmente os atletas já vão fazer alguma recuperação. Então, é muito comum. Chegou no Ironman, provavelmente alguns de vocês participou aqui dos eventos do Ironman, o que acontece? Tem atleta que chega muito bem, não passa nem lá na fisioterapia. Mas a grande maioria vai fazer uma recuperação com a massagem, né? Então, ali é imediato. Tem muitos atletas que vão para a banheira de gelo imediatamente, vão para massoterapia, liberação miofascial, tá? Então, a gente tem de curto prazo, que seriam as primeiras 24 horas, imediatamente pós-exercício, né? E um treino recuperativo, que seria muitas vezes assim, 24 horas, chega para treinar, e o treino é um treino na piscina, o treino é um treino de musculação muito leve, é um treino que vai ser abaixo da capacidade do atleta para que ele não gaste muita energia, mas aumente seu metabolismo, acelerando a recuperação dele, tá? Então, nós temos aí os métodos de recuperação ativa, como esses que eu citei agora, né? Você fazer uma caminhada, fazer uma musculação leve, fazer exercícios na piscina, tudo isso é ativo. Passivo, como você deita e recebe uma massagem, uma liberação miofascial, faz um foam roller, acaba tendo botas compressivas, crio imersão, é, dentre outras possibilidades, tá? O laser, a manta de LED, tudo isso pode acelerar a recuperação dos atletas. E aí você tem ainda as questões relacionadas ao meio, que são os pedagógicos, que é você educação e saúde, você ensinar o atleta o que ele precisa fazer. Então, eu quando lido com meus atletas hoje, eu falo assim, olha, cara, você vai consumir bebida alcoólica após atividade física, você vai concorrer com a sua recuperação. Então, se você tem um volume de álcool muito grande, seu fígado, o seu metabolismo vai se dedicar a metabolizar o álcool e vai acabar atrasando sua recuperação. Se for consumir bebida alcoólica, 2 taças de vinho de qualidade boa, porque vai melhorar seu sono. Por mais que o álcool ele possa concorrer com a recuperação, mas, por exemplo, essa quantidade faz com que o atleta durma melhor. Então, quem gosta de vinho sabe que toma 2 tacinhas e dorme igual um bebê. Então, é uma negociação com o atleta, tá? Mas não é para prescrever o vinho para o atleta. Entenda isso. É uma negociação para o atleta que já consome o álcool. Não vai pegar um atleta que não consome álcool, seria o ideal, e prescrever o vinho para ele, tá bom? Essas estratégias, elas são tidas como proativas. Elas são estratégias sociais, tá? Então, às vezes, melhor do que fazer uma bota compressiva é você ficar com seus filhos na praia, é social. Se aquilo ali faz com que a pessoa se recupere mentalmente, fisicamente, tá ótimo. Então, esses eventos sociais são importantes, tá bom? Então, a gente tem a educação em saúde, que são os meios pedagógicos, a educação ensinar ele, falar que ele precisa dormir, que ele precisa melhorar o sono, que precisa se alimentar melhor. As questões psicológicas são questões que normalmente remetem ao psicólogo, mas que a gente pode contribuir com abordagem positiva, com educação em saúde, com empoderamento, fazendo com que ele seja corresponsável pelo processo de recuperação, tá? E os biomédicos, o sono, nutricionais, suplementação ou remédios para dormir e as questões que remetem à capacidade física, tá? Então, os meios físicos, processo de recuperação. Bom, note que nós temos um grande volume de publicações sobre esses temas. Então, como realizar o recover? Primeiro, repouso. Será que o repouso total é indicado? Quando você tem intervalos muito curtos entre um evento e outro, muitas vezes é ilegal você somar um evento proativo, um evento passivo, um evento ativo. Então, eu gosto muito disso. Olha, vamos investir em melhorar o sono, melhorar a sua alimentação,
melhorar a sua suplementação, muitas vezes, se necessário. Vamos escolher o que você gosta mais, da bota compressiva, da crioimersão, da massagem, que tem o melhor nível de evidência, antecipo aqui, da liberação miofascial. Então, vamos escolher pelo menos um desses. E vamos fazer alguma atividade ativa. Vamos fazer um exercício de mobilidade, uma academia leve, tá? E um evento social. Sai para jantar com a sua família, comer uma pizza, organiza alguma coisa na sua casa, mas que você não durma tarde. Então, são estratégias interessantes, tá? Então, nós temos muitos desses eventos. Toma aqui, por exemplo, na Olimpíada, essa foto aqui é da sala de recuperação, de recovery da Olimpíada, onde nós tínhamos esses equipamentos, né, que gelavam essas banheiras. Então, aqui nós tínhamos duas banheiras ao fundo mornas, o resto quente, para os atletas se deitarem ali, ficarem ali normalmente a 9 minutos, quando a temperatura está mais ou menos a 8, 9 graus. Isso é muito subjetivo, porque nós tivemos atletas, por exemplo, lá do México, que passou 9 minutos a 9 graus e quase congelou. Isso para um cearense também seria 9 graus. 9 minutos ali, um estresse físico interessante. Chega um atleta da Islândia, estava 4 graus a água, ele estava achando quente. É porque a realidade dele é completamente outra, né? A Islândia é um país que vive muito próximo ou abaixo do zero quase o ano inteiro. Então, é uma realidade completamente diferente. Então, a gente acaba utilizando esses recursos para crioimersão, tá? Para vocês conhecerem, isso aqui foi a nível olímpico, mas já se repete em outros eventos aqui no Brasil. Então, a gente tem repouso ou exercícios ativos, nós temos a liberação miofascial, a massagem, alongamentos, crioterapia, eletroterapia, mantas de LED e laser e a compressão pneumática, as famosas botas de compressão, tá? Primeiro, nós vamos ver o que é mais indicado, mais utilizado pelos brasileiros. Os associados da SONAF, eles preferem a liberação miofascial, apesar da massagem ter maior nível de evidência. Olha que loucura, né? Então, a gente utiliza muito pouco a massagem, talvez aquele estigma, né? Vai fazer massagem, tá? Mas a massagem é melhor recurso passivo que nós temos, tá? Então, dentro dessas modalidades, a gente pode lançar a mão do Foam Roller e do Yasmith, tá? Então, nós temos aqui pouquíssima evidência de recuperação para recovery quando a gente fala de liberação miofascial. Então, as técnicas de pompagem, as técnicas de Rolf são muito baixas. Mas quando a gente vai para liberação miofascial com o Foam Roller, o nível de evidência sobe. Nós temos vários artigos mostrando que melhora a dor muscular tardia, tá? Melhora desempenho. Então, e aí é legal a gente entender que o foam roller pode ser uma estratégia interessante. Isso já foi testado em vários modelos, aqui inclusive com guarda-vidas dos Estados Unidos, um artigo bem interessante, tá? Eles fizeram um ensaiozinho clínico pequeno, mostrando com crossover, ou seja, os grupos trocam, mostrando que é uma estratégia interessante o foam roller, tão boa quanto as atividades como correr, tá? Tá aqui o fluxograma da análise, então é interessante. E aí, interessante para a gente é entender o seguinte: essas autoliberações miofasciais, com rollers, né, são bem interessantes porque pré-exercício eles melhoram, eles preparam para o exercício, tá? E acabam reduzindo o efeito do dano muscular, o efeito negativo, né? E pós-exercício eles reduzem dor muscular tardia e atenuam o decréscimo da perda da performance muscular. Então faz com que o indivíduo vai perder performance, mas não vai perder tanto para se recuperar. Então uma estratégia legal é utilizar esses foam rollers. Inclusive tem um que vibra, não sei se vocês conhecem, né? Esse aqui é um modelinho que é da mesma marca da pistolinha, e ele vibra, com as bolinhas também, eu tenho uma bolinha, e é bem interessante a gente ver isso, ó. Então, um videozinho aqui, o atleta faz e ele está vibrando, tá bom? Então tem o efeito da massagem com o efeito associado do foam roller, tá? Então, para os críticos, o foam roller
ele é eficiente sim para recovery, tá bom? E aí o ASMT, né, quando você utiliza a liberação miofascial, a mobilização tecidual com instrumentos, não tem tanta evidência assim, tá? Ele acaba funcionando como uma massagem. A gente fez até alguns estudos com ele aqui, enfim, não muda muito, ele tem o mesmo efeito da massagem. E a massagem, sim, ela tem aqui uma foto do Iron, né? Não sei se essa foto, acho que foi aqui em Fortaleza, não estou certo, se foi aqui ou se foi em Floripa. Então a gente observa aqui muita gente trabalhando na maca, massagem, 7 minutinhos, e a gente tem inclusive o grupo do Iron aqui, ó, liderado pelo Fábio Sprada, publicando um material, né, de um ensaio clínico mostrando que a percepção de fadiga nesses atletas diminui. Então, muito bacana, material brasileiro publicado na Journal of Physical Therapy, que tem um fator de impacto 11, então altíssimo aqui, então é um estudo muito legal. E a massagem tem outras evidências científicas que mostram que melhora, inclusive, efeitos imunológicos do atleta, né? Porque todo mundo sabe que quando você está cansado, a primeira coisa que vai embora é a sua imunidade, além da sua dignidade, né? Então, a gente também tem, além da massagem, métodos passivos. Esse equipamento aqui, ele custa em torno de R$ 100.000. É um equipamento que ele trabalha a compressão, a questão térmica, ou seja, o calor e o frio. Então, você consegue alternar de tempo em tempo calor e frio, tá bom? Então, é bem interessante esse equipamento. O problema é custo e manutenção. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos 3, 4 no Brasil dele, né? E um deles era aqui no Ceará Sporting Club. A bota compressiva é um recurso hoje individual, os atletas normalmente têm essas botas, tá bom? Tá bem popular, o valor diminuiu bastante, era 14, 15 mil reais, hoje 3 mil reais você compra uma bota dessa, que é um valor acessível para os atletas. Então ela vai comprimindo e reduzindo a compressão, acabando fazendo uma drenagem. Então é muito conhecido como bota de drenagem ou bota compressiva. Não tem um nível de evidência alto, parece que melhora só a questão subjetiva, a sensação subjetiva do cansaço, mas acaba que o atleta repousa, ele deita ali, faz a bota por 20, 30, 40 minutos e o repouso associado à bota é benéfico, tá? Nós temos ainda métodos como a crioimersão, os atletas aqui, ó, utilizando a crioimersão de forma caseira, não tão bonitinha como na Olimpíada, isso é muito utilizado em qualquer nível, esse panelzão cheio de gelo. E agora surge também a câmara hiperbárica, um recurso caríssimo, utilizado muitas vezes para tratamento de lesões de pele, em pacientes com diabetes, difícil tratamento, e agora descobriu-se que é uma modalidade interessante, desde que o atleta durma ali, né? Então, ele vai almoça e vai tirar aquela siestas. Então, alguns clubes já têm esse aparato nos seus próprios clubes, e alguns atletas têm algumas câmaras hiperbáricas na sua casa. Então, que isso é interessante. Então, muitas vezes o Neymar, por exemplo, dorme dentro de uma câmara hiperbárica, ok? E, como eu disse, nós temos estratégias de recovery ativa. Então, é importante para a gente se mexer muitas vezes. A gente trabalha muito com diferentes modalidades. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar a água, a piscina, a hidroterapia. Então, você cria ali 10, 15 minutos de uma atividade lúdica numa água morna. Então, isso tem uma recuperação interessante para a gente, tá bom? Então, se não tem, a musculação ela é uma estratégia interessante desde que você use 30% da carga do sujeito, em média. Então, você está acostumado a levantar e agachar com 80, 90 quilos, você vai agachar com 25, 30 quilos. Tá bom? Cargas bem leves, aumenta o número de repetição para melhorar a recuperação. Tá bom? E você só vencerá amanhã se não desistir hoje. Tá? Então, não desistam, persistam, vocês estão ainda no meio do caminho, mas olha que coisa legal, vocês já percorreram a metade do caminho. Então, um abraço e até a próxima.